O catolicismo tomou as escrituras para si e proibiu com pena de morte a qualquer um de ter, ler ou traduzir qualquer fragmento das escrituras durante vários séculos, pois ele usurpou todo o ensino puro e em seu lugar instaurou uma nova doutrina diabólica, fundamentada por homens a serviço dos caídos, com cultos pagãos, idólatras e humanos, totalmente oposto ao ensino do Mestre. Além disso, o catolicismo foi responsável por milhões de mortes ao longo de sua história, através da Inquisição, onde todos que eram contrários aos seus dogmas eram sumariamente torturados e mortos, até mesmo sacerdotes não escapavam, todos que eram considerados hereges deveriam ser mortos. Isso incluía nativos e povos pagãos de países por onde o catolicismo adentrava, onde os convertia através da imposição forçada. Azazel queria que sua doutrina fosse seguida por todos, mas nessa altura muitas pessoas estavam insatisfeitas com a opressão do catolicismo. Foi então que Ismael decide criar um racha entre o império de Azazel. Ismael sempre almejou tomar o poder de Azazel, e para tal se utiliza da maçonaria, a qual fora criada por Ismael, através dos antigos templários, os quais antes serviam ao catolicismo, mas que ao adquirirem poder por meio de Ismael, decidiram fundar sua própria instituição, se tornando assim inimigos do catolicismo, tanto que Azazel mandou perseguir e matar seus líderes. A grande parte dos homens poderosos, reis influentes eram maçons, recebiam poder e prosperidade por meio de Ismael, e assim por meio de tais homens se deu início à ruptura do poder do catolicismo. Lutero, um ex-sacerdote católico, decide criar sua própria doutrina, dando origem ao protestantismo. A nova doutrina teve apoio dos grandes homens influentes da época, todos maçons, assim como o próprio Lutero. Assim, com o avanço do protestantismo, Ismael criaria seu próprio império. A chamada Reforma Protestante se espalhou para vários países europeus, como Alemanha, Suíça, Inglaterra e Escócia. Se inicia a disputa entre mãe e filha, catolicismo versus protestantismo, onde países católicos que conquistavam outras nações as convertiam na doutrina católica, ao passo que países protestantes também faziam o mesmo. Veja que a América do Sul é predominantemente católica, pois fora conquistada por países sob o domínio de Azazel, como Portugal e Espanha. Ao passo que a América do Norte é predominantemente protestante, pois fora conquistado pela Inglaterra, a qual era o grande império de Ismael. É por isso que existe tanta rivalidade entre católicos e protestantes, pois cada doutrina fora criada por Azazel e Ismael, ambos disputando o poder. Mas Ismael usou uma tática diferente. Enquanto Azazel detinha apenas uma doutrina, Ismael decide criar várias diferentes, a fim de pegar todo tipo de pessoa. Assim ele cria uma infinidade de denominações, como o calvinismo, reformada, presbiteriana, luterana, anglicana, radicais, batista, cristã, adventismo, metodista, pentecostal, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, dentre outras, cada qual com seu ensino, prática, e líderes diferentes, mas todas rendendo culto ao falso ídolo Jesus, o próprio Azazel, e assim manter a mentira do falso Messias. Cada movimento deste deu origem a uma nova denominação e depois a outra, se ramificando em dezenas de milhares, cada qual com seu ensino e práticas diferentes. É por isso que existem tantas denominações, tantos pastores, padres, doutrinas, tantos caminhos diferentes, que seduzem e enganam de acordo com as vontades de cada pessoa. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Se uma pessoa não se sente bem em uma determinada denominação, logo é convidada a outra, e outra, até achar aquela que mais lhe agrade, que satisfaça seus desejos de cura, libertação e prosperidade. É um caminho fácil, espaçoso, que muitos seguem por ele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. O resultado disso são essas dezenas de milhares de denominações diferentes, cada qual com seu pastor, doutrina e ordenanças diferentes, sendo que o rebanho do Messias é único. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Só há um rebanho e um pastor, e não centenas de milhares de pastores e dezenas de milhares de rebanhos diferentes. Todas as religiões foram criadas pelos caídos, desde o início deste mundo, quando se apresentavam à humanidade como deuses, a fim de receberem adoração. É por isso que todas essas religiões partilham do mesmo princípio. Seu fundador recebeu visões ou aparições de ditos anjos, deuses, santos, etc., repassando uma nova doutrina e assim fundando uma nova religião. Assim como Azazel se apresentou a Constantino como Jesus, assim os caídos se transfiguravam de seres de luz para se apresentarem a vários fundadores de doutrinas, a exemplo Maomé, que recebeu uma falsa aparição do anjo Gabriel, o qual lhe repassou o Alcorão bem como uma nova doutrina, o Islã. Joseph Smith, fundador dos Mormons, recebeu uma falsa aparição de Deus e Jesus, os quais lhe disseram que nenhuma igreja na Terra era reconhecida por ele, e que seria Joseph o responsável por restaurá-la na Terra.
Da mesma forma Ellen White, a qual recebia várias falsas visões de anjos e Deus, que se formularam na nova doutrina do Adventismo. Allan Kardec, fundador do Espiritismo, recebia várias revelações, bem como mentoria de ditos espíritos, onde lhe foi repassado todo o conhecimento à doutrina do Espiritismo. No meio católico várias são as aparições de santos, Jesus e principalmente de Maria, onde tais aparições sempre instruía as pessoas a adorarem determinado objeto por eles transmitidos, como imagens, terços e medalhas, os quais são tidos como objetos sagrados. Todas essas aparições são de anjos caídos, a velha tática de impactar o ser humano com aparições e revelações, a fim de enganar a humanidade à crença de um novo evangelho ou doutrina, as afastando da verdadeira palavra do Pai. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.